Olha o seu visual. Viagem, então. Aqui, eu tô aqui todo cagado e ainda tem um morto aqui dormindo. Tá cagado e tem um morto. Não, ó. Não, deixa quieto no que, mano. Deixa assim, a gente começa assim. Leopoldo, só quer saber de dormir, esse safado. Pelo amor de Deus. Tem um morto aqui, literalmente. Vamos começar com o Leopoldinho aparecendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estamos cagados, apesar do Luquiba falar que está cagado, entendeu? Estamos bem, estamos todos muito bem. Vindo para a edição de número 153 do Zone Quest. Quest não, Cast. O Zone Quest seria um podcast do Tailgate Zone patrocinado pelo J Quest. Grande Rogério Flauzino. Ai, meu Deus! Boa tarde para vocês, meus queridos. Estamos gravando 3 horas da tarde hoje. Acho que é o horário mais cedo que a gente grava já há muito tempo. É muito bom estar nessa mesa com vocês. E, Fernandão, como você vai? Meu patrãozinho, eu vou bem, nervoso, né? Porque esse negócio aqui hoje tá querendo me deixar louco, esse time aqui. E não estamos cagados, e o morto que aqui o Luquiba se referiu é figurado, viu, pessoal? Não tem ninguém morto na casa do Luquiba, não tem nada de errado, não. Mas hoje aqui não é Vasco, não é cagado e nem gente morta. Hoje aqui é esportes americanos e vamos falar de umas tretinhas aí de 2 times lá da NBA, quem sabe? Porra, tem muita coisa de NBA, tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode explorar. Uma semana só que a gente ficou fora, eu nem lembro por que a gente ficou fora semana passada. Porque eu tava na CCXP. Incrível. Inclusive, vocês não sabem quem subiu no palco Thunder também. Eu esqueci de contar isso. O grande Rômulo Mendonça. E eu conseguir, porque eu vou ter que editar isso muito rápido dessa vez, eu meto aqui no meio o vídeo de quando ele subiu no palco e começou a fazer os berros dele e os gritos de gostoso de todo mundo que estava no local. Foi maravilhoso. Uma coisa linda, um ambiente familiar, bem agradável. E você, Luquiba, como vai? Vai bem? Cara, eu tô bem. Ó, a minha camisa já diz o meu mood, né? Exatamente como eu sinto. Mas tá tudo bem aí. Tem bastante coisa pra gente conversar. E o morto tá aqui capotado no meu pé, que não me deixa fazer nada. Eu dormindo até, coitado. Mas também com esse calor, né, porra? Com esse calor, coitado. Né? Esse calor, como sua bunda, né, Luquiba? Impressionante. Oh. Começamos já com aquela alegria maravilhosa do último episódio do ano que o Fernandão estará e a gente só tá falando groselha. Beleza, mas tudo bem. Senhores, para quem está aqui, como sempre, eu gosto de salientar, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter. E nós temos também um @Tailgate Zone lá no TikTok. Tem alguns dias, tem alguns meses, tem alguns anos que a gente não posta nada no TikTok, mas voltaremos. Estamos dando uma organizada em algumas coisas, em publicações e tudo mais. Tem mais alguma coisa que tem que falar? Tem? O que eu tenho para falar? O sininho para nos ativar, não tem isso aí, não? Verdade! Aqui, ó. Para vocês que estão aqui nos ouvindo, você pode estar ouvindo a gente pelo Deezer, pelo, sei lá, qualquer plataforma de áudio, de agregador de podcast que você conheça, Pocket Cast, Google Podcast. Se você está no Spotify, você pode ver nossa carinha também. Mas, como só no Spotify tem essa função por enquanto, nós também disponibilizamos nosso podcast no YouTube. Então, você pode ir lá no YouTube e fazer o quê? Se inscrever no canal do Tailgate Zone, deixar um comentário nesse podcast, dar um joinha também para ajudar o algoritmo a impulsionar a gente. E, claro, não custa nada você ativar o sininho. Você ativa o sininho e fica sabendo tudo que a gente solta de mais novo por lá. Agora sim, parabéns, Luquiba. Você está muito melhor que eu. Não é novidade isso, mas você está muito melhor que eu.
Vamos agora, então, para o nosso glorioso pontos da semana. Pontos da semana. Vai ter muita coisa. Dá para falar de NBA, dá para falar de NFL, dá para falar de tudo. Corta, chuta, primeira base! Ô, Luquiba, quando a gente escreveu a pauta... Sim, bem lembrado aqui. Acabei de ler o chat, tá vendo? Eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu tento, mas eu não consigo. Quando a gente estava escrevendo a pauta, a gente esqueceu de 2 pontos, tá? O primeiro ponto é o que você mandou no chat, a gente vai falar por último, que é bem legal, e a gente vai segurar a audiência por conta disso. E o primeiro que a gente esqueceu é que tem bilionário ficando mais bilionário, que é o Mark Cuban. O Mark Cuban vendeu os direitos, o controle, né? O controle total do Dallas Mavericks. Não. Ele vendeu porcentagem, não o controle. Então, mas ele é minoritário. Hoje ele é minoritário, sim. Exatamente. Ele virou minoritário, mas ele manteve o controle. Então, assim, ele não vendeu o controle. Mas ele é minoritário. Ele não vai apitar tanto mais. Pelo contrário, ele vai apitar. É o seguinte, a organização, ele não é mais majoritário, mas as operações de basquete, ele disse que vai seguir controlando. É isso. Exatamente. E é o mais bizarro. Ele simplesmente chegou assim e falou assim, tô a franquia aqui para vocês, eu quero dinheiro, só que assim, eu continuo mandando a porra toda. Basicamente foi isso. Ele virou um empregado dele mesmo. É uma coisa maravilhosa. Isso é coisa linda. Enfim, a negociação está estimada em 3,6 bilhões de dólares, o que daria uns 17 bilhões de reais. E mais do que isso, se isso confirmado, né? A gente vai ver o Mark Cuban, que para mim é um dos caras mais midiáticos ultimamente na NBA, dos donos, incrementando aí seu patrimônio em 700 milhões de dólares. É muito louco, cara. Isso aí é maravilhoso, coisa maluca. Eu só não lembro agora o nome de quem ele negociou, mas eu sei que é uma das mulheres mais ricas também dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dela agora, mas é muito legal isso aí. E por quanto ele comprou os Mavericks, né, patrãozinho? E por quanto ele está vendendo, né? Acho que 400 mil dólares quando ele comprou e agora por 3 bilhões e alguma coisa. É um senhor investimento, né? Mas também tem que dar todo o mérito, né? Ele conseguiu um título, o que não é tão fácil assim, então só aí você consegue valorizar bastante. E agora eu acabei de ir atrás do nome dele. É a Miriam Adelson. Ela que fez a compra aí do Mark Cuban. É muito interessante isso aí, muito interessante. E a gente estava até dando umas elucubradas lá no grupo sobre isso, que o Eric falou, né? Que talvez tenha muito relação com o que virá de TV, contatos de TV, exatamente, no futuro. Porque saiu uma notícia... Aliás, está rolando na NBA a Copa de meio de temporada, que a gente já falamos no último episódio, e saiu os detalhes de audiência, e um jogo de Sunday Night teve 15 vezes mais, 17 vezes mais audiência do que um torneio de meio de temporada da NBA, e foi um baita jogo entre Pacers e Celtics, diga-se de passagem. Mas é engraçado como a NFL tem dominado a TV americana, né, em todos os quesitos, dinheiro e tudo mais. Mas é isso. Torneio de meio de temporada. Tem a correção que o Fernando mandou. 400 milhões, não 400 mil. Eu tinha falado que ele tinha comprado por 400 mil dólares e vendido por 3 bilhões. Não, né? 400 milhões. Mesmo assim, é um senhor investimento, né? De 400 milhões para 3 bilhões e alguma coisa. É muita coisa. É muita grana envolvida. Patrãozinho, você falou desse lance da NFL, né? E de quanto ela ainda domina, né? A gente, talvez esse não seja o foco da nossa discussão, mas é que, sem dúvida alguma, a pouca quantidade de jogos da NFL, né? E o quanto que isso faz com que os fãs fiquem loucos, né? Quando acontece a NFL. É um motivo, e me chama a atenção, porque na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, o nosso TBTZ, vou dar uma adiantada aqui, é sobre a primeira final de NFL que foi televisionada nacionalmente, né? E a emissora que comprou os direitos de transmissão do jogo, o comprou por, aí sim, 475 mil dólares. Hoje, um jogo de Super Bowl, a NFL nunca revelou o valor de fato do direito, mas é algo em torno de 1,8 bilhão
de dólares. E eu aqui só querendo comprar um apartamentozinho. Complicado, viu? Mas beleza. Tivemos o torneio de meia temporada. Eu só queria falar um negócio para vocês. Haliburton é um monstro. Haliburton é um monstro. E eu e o Luquiba, a gente pintou muito essa bola no draft. Aliás, a gente comentou isso no grupo também. O draft 2020 foi o draft que a gente do TSD mais acertou todas as previsões. Tipo, virou a sensitiva, a Márcia sensitiva lá. Virou uma Márcia sensitiva naquele draft. Estou até empolgado porque a gente vai fazer o desse ano agora. Vamos cobrir vamos cobrir a primeira rodada inteira e depois foda-se a segunda, porque a segunda vira uma zona. Mas vamos fazer de novo análise, vamos fazer um pré disso. Isso já é compromisso, tá? Para o ano que vem. Ontem aí, em julho, a gente fazendo a live do draft, porque queremos repetir a façanha. O que mais que eu ia falar disso? Isso era isso. Vocês chegaram a ver algum de vocês viu o jogo? O microfone deu uma zoada no áudio aqui. Opa, algum de vocês viu o jogo? Eu estava acompanhando o especial lá do Zeca Pagodinho, não consegui assistir o jogo, né, em loco, só o finzinho ali do jogo, mas ainda assim já imaginei que fosse acontecer, né? A sina do terceiro quarto do Celtics essa acho que é a mais pura certeza que a gente tem na NBA, que o Celtics vai entregar a farofa no terceiro quarto. Então, para mim já não foi surpreendente isso, não. O cara nem para exaltar meu time, né? Só para jogar o time dele para baixo, né, Fernandão? Patrãozinho, eu acabei não vendo os jogos, eu tenho acompanhado a NBA muito mais por estatísticas e leituras do que propriamente por jogos. Eu ainda não consigo me concentrar muito fortemente na temporada regular de NBA, só em alguns jogos eu às vezes assisto, mas bem complicado. Mas o que me chamou muita atenção, e aí é uma pergunta que eu faço para vocês, não só em relação aos Pacers, mas também aos Pelicans, né? O quanto que a presença desses dois times nas finais de conferência dentro da Copa, o que a presença deles fala sobre o que será a temporada para esses dois times na NBA como um todo. A gente está falando de Pacers e Pelicans que vão fazer parte de times de playoffs e que podem brigar por alguma coisa, ou isso é mesmo mais por conta da competição de tiro curto que é a Copa? Quer falar primeiro, Luquiba? Pode ser. Eu separaria, Fernandão. Eu acho que você tem de um lado o Pacers e do outro lado o Pelicans. Eu acho que o Pacers vem numa crescente, ano após ano, a reestruturação, compondo elenco, e assim, é um time que ainda não está pronto para brigar por título, mas já briga por playoff. Ano passado faltou muito pouco para isso, esse ano eu já acredito que já briga por playoffs. Aí a gente tem o Pelicans, que eu acho que é o contrário, é um time que está na descendente, um time que tinha tudo ali, de repente não sabe se reconstrói, se faz isso, se aposta no Zion, e aí é um time que ficou uma bagunça. Então a gente não sabe se de fato eles têm staff para chegar longe. Eu acredito que não. Eu acredito que a conferência está muito mais competitiva do outro lado, e eu acho que eles vão acabar sobrando por isso. É legal que o Luquiba falou isso, porque eu vou na mesma pegada, mais ou menos, então não vou nem falar do Pacers aqui para não parecer que eu tô só sendo puramente clubista, mas eu acho que a presença desses dois, é semifinal, tá? É semifinal da Copa ainda, que é agora na quinta-feira, e as finais as finais domingo, segunda, não lembro agora, mas até o final do episódio a gente traz as datas certinhas. Mas, enfim, eu acho que diz muito mais sobre o que a NBA quis criar e talvez se prove esse formato dela, que é justamente para aparecerem outras estrelas, aparecerem outros ícones e criar o que o Luquiba não gostou, mas eu gosto, que é um senso de urgência e de fervor num momento que a liga está totalmente morta, porque outubro, novembro, dezembro da liga é uma várzea. Completamente isso. No ano passado a gente discutiu muito isso, até que o Lakers não botava o LeBron quase nunca para jogar, né? Guardou ele muito mais para os finalmente. E eu me desconcentrei agora porque nós recebemos uma surpresa aqui. Peraí, deixa eu fazer aqui o negócio direito. Pronto.
Agora sim. E aí, criança? Não acredito, não acredito. E aí, criança? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Roda o Mohamed nessa porra. Chegou chutando a porta com tudo. Até que o celular pela primeira vez na história desse podcast. Você tá bem? Como você está? Queria tirar o estresse batendo um papo com os meus amigos, escutando coisas boas, escutando reclamações. Tô aqui para ser psicólogo, tô aqui para ser talking head, tô aqui para ajudar um pouquinho. Saudade de vocês, crianças. Também, muita saudade mesmo. Então já aproveita, a gente tá falando do torneio de meia temporada da NBA. O Luquiba veio com... O Fernandão fez uma pergunta de o que a gente pode esperar desse Pacers e desse Pelicans, né, que se destacaram e chegaram na semifinal ali das conferências no torneio de meio de temporada. O que a gente espera da temporada deles. Aí o Luquiba comentou sobre o Pacers estar numa crescente, o Pelicans numa descendente, mas aí eu falei assim, para mim, o que justifica realmente é que a NBA acertou e ela conseguiu o que ela queria com esses times estando ali. Então a gente cria um hype de jogos que normalmente não tem hype, a gente cria heróis que normalmente não seriam heróis nesse momento da temporada. Haliburton, até agora, é MVP do torneio de meio de temporada, é surreal o que ele está fazendo, está se destacando. Eu tô travando? Ou tá normal? Não, tá normal. Tá normal? Então tá. E aí eu estava explorando sobre isso, parece que a NBA acertou o modelo que ela fez. Queria saber sua percepção agora, porque eu acho que a sua também segue um pouco do que eu acho. O engraçado é que quando você tem uma expectativa que não era alta, porque na verdade era meio que um gimmick, né? A coisa do torneio de meia temporada era um gimmick, aí saiu, lembra quando saiu o layout das quadras, todo mundo tirou sarro, incluindo eu. Então, assim, ficou com uma expectativa baixa, e eu não falo isso como uma crítica, mas na verdade superou toda e qualquer expectativa, porque você gerou interesse para a NBA, e a gente não pode falar tipo de audiência hoje em dia, porque a audiência é um tópico muito complicado, que eu acho que a gente tem que tratar um dia em separado, né? Questão de valorização de franquia, a gente já tem, eu e o Luque, a gente tem conversado muito sobre isso no grupo, mas ficou divertido, gerou interação, novembro, que é um mês totalmente focado em NFL, tem uma boa parte da minha timeline do Twitter, e eu não vou chamar de X, que tá falando de NBA. Então, é um negócio muito legal. E permite colocar no spotlight times que normalmente não estão, e aí entra o Pacers, e aí entra a coisa de tipo, cara, foi o primeiro jogo do Haliburton na TNT, na TV americana. Tem algo de muito errado nisso. Então, legal que teve o torneio para a gente poder, para a maior parte das pessoas verem o Haliburton, verem esse time do Pacers. E a gente já conversou em off, né, Fê? Eu vejo muitos problemas na defesa. Se você for parar para pensar, tipo, num long playoff run, que playoff é garantido, mas long playoff run. Mas, por outro lado, talvez seja o time mais divertido de ver, né, na NBA hoje em dia. E quanto ao Pelicans, eu acho legal, de novo, small market, Trey Murphy III é outro cara que ninguém fala e que está despontando como é que é o apelido dele? O Trigger 3 ou alguma coisa assim. Tá despontando como um talento aí que o pessoal tá aprendendo, então eu tô curtindo, cara, eu tô curtindo bastante. Os próprios jogos do Magic foram divertidíssimos, né? Foram divertidíssimos no torneio. O jogo contra o Celtics foi muito massa. Então, assim, cara, nota 10 para Adam Silver, tirando as colocações dele hoje numa entrevista que ele se enrolou então. Putz, a gente podia falar disso depois no final também. Patrãozinho, eu cometi um erro terrível, porque eu coloquei Pacers e Pelicans assim como se fossem as surpresas, e eu acho que o Lakers está ali também muito para ser o máximo que ele vai conseguir fazer nessa temporada, porque eu também não vejo o Lakers fazendo absolutamente nada em playoff nessa temporada. Acho que é um time que parecia ser mais forte do que o da temporada passada, mas eu não confio nada desse time. Eu vi que o Luquiba mexeu a cabeça quando você falou que o Pacers era o time mais divertido de hoje na liga. Eu acho que o time mais divertido é o seu próprio Magic, sem rasgação de seda. Mas o ataque mais consistente dessa liga é o do Pacers, e isso não existe discussão porque é número. É isso. Não, deixa eu falar do meu Magic, então, que é uma outra gigantesca surpresa desse início de temporada. E
e tem sido maravilhoso para mim. Eu só não uso o termo divertido, porque ele é um time que, inacreditavelmente, um coach conseguiu convencer um bando de moleque a jogar defesa, e é um dos times mais... Parece o Greg quando antes de abrir a lata de comida dele. Então, tipo, cara, é surreal o aspecto defensivo desse time, e ele consegue. E aí, ao contrário do Pacers, a defesa é incrível e o ataque é metódico, porque, de novo, é um time jovem, tá aprendendo, mas feliz demais. Tipo, o Magic é um time que vai estar em todos os jogos. Assim, você raramente vai ver o Magic perder um jogo de uma diferença muito grande. Talvez a criptonita dele seja o Nets, se você for olhar os dados, né? Porque perdeu 2 jogos, o Nets de 20 pontos. Mas fora isso, eu vejo o Magic em todos os jogos nessa temporada. E eu realmente acho que vai ter um recorde acima de 500. Assim, esse é o meu prediction. Já falamos todo mundo, Luque. Você quer complementar alguma coisa? Não, eu só acho assim, faltou acho que só uma cereja do bolo para esse torneio. Porque assim, o que o campeão leva? Qual que é o prêmio do campeão? Show me the money! É muito dinheiro. Não, sim, ok, tudo bem, mas por que não fazer uma vaga no play-in, por exemplo, para o campeão? Já que você tem essa coisa de play-in, por que você não coloca o campeão como uma vaga no play-in? Não sei, de repente você consegue esses times, né, que não tem tanto depth suficiente para a temporada toda, um tiro curto, de repente você consegue alguma coisa. Acho que só faltou essa noção, porque assim, você vai brigar por dinheiro, legal, mas eu não sei se isso motiva tanto os jogadores, porque eu não sei se isso vai chegar de fato, né, para esses jogadores. Eu acho que é mais você tá, como o Eric falou, no spotlight, você tá ali na mídia, você tá em situações que normalmente você não estaria. Eu acho que talvez, se você premiasse com uma vaga de play-in, acho que talvez fosse uma motivação ainda maior para os outros times, né, que a gente vê, por exemplo, Spurs, coisas assim do tipo, de repente falar, não, a gente pode tentar fazer isso aí, um planejamento de tiro curto para tentar alguma coisa. Posso complementar a tua ideia, Luquiba? Só, tipo, eu concordo, desde que eles peguem o sucesso desse ano e ampliassem o torneio curto até janeiro, porque o único risco, e aí tu já deve ter ouvido isso, é tipo, o time ia tirar o pé. Se fosse um time pequeno que ganhasse a vaga, o time ia tirar o pé. Mas eu acho que se você estende até janeiro, você está praticamente garantindo esse time no play-in de qualquer jeito. Então eu gosto bastante da ideia. Sim, eu entendo a parte de tirar o pé, por isso que eu disse play-in, não disse playoffs, né? De repente é um time que entra com a 10ª vaga, por exemplo. Precisaria ganhar os jogos, né, para conseguir chegar lá. E se esse time for um time que já chegar nos playoffs, aí esquece. Não precisa, vale a posição que o time conseguiu. Então, por exemplo, digamos o Pacers leva aí o play-in. Ele garante a 10ª vaga do play-in. Ele ganha o torneio. Ele garante a 10ª vaga do play-in. Aí o Pacers termina em 7º, por exemplo. Esquece. Não precisa do play-in, já entra nos playoffs direto e fica sem o mérito aí. Perfeito. Fernandão, para você eu guardei a melhor parte. Que eu sei que você vai gostar disso. Dito sobre play-in, assunto bem interessante, é um assunto que a gente vai comentar muito ainda, eu acho, aqui nesse Zonecast, porque realmente tem várias escolas de pensamentos com relação ao play-in, ninguém gostou do play-in e também o torneio de meia temporada. Mas vamos para as páginas policiais da NBA, que eu acho legal, e eu não estou falando de Ja Morant nesse caso, eu estou falando mesmo de Knicks e Raptors que conseguiram fazer, talvez, o caso de roubo de sinais da MLB. Talvez seja um caso de lixeiros que tivemos na NBA, né, Fernandão? É bem interessante, né, patrãozinho? Um embate, né, entre dois times da NBA fora das quadras, né? E um embate bem duro, né? Pelo menos da parte dos Knicks, né? A treta toda envolve o time dos Knicks e o time dos Raptors. O time dos Knicks acusa um seu ex-funcionário que foi trabalhar pelos Raptors a fornecer informações bastante sensíveis sobre a leitura do time dos Knicks sobre jogadores deles próprios e jogadores de outros times. O que a gente pode chamar aí de um caso de roubo de sinais, trazendo um pouco, né, daquela história toda de 2017 para
da MLB para dentro de 2023 na NBA. E algo que os Knicks está levando muito a sério, sobretudo porque leituras que a gente fez da matéria na ESPN envolvem acusações que trazem as coisas para o âmbito das leis federais, né, dos Estados Unidos, do estado de Nova York e também do ponto de vista internacional, e ainda com uma multa pesada de $5 milhões aí, envolvendo o ex-funcionário dos Knicks, que agora trabalha nos Raptors. Então, é algo que o time dos Raptors tenta minimizar um pouco, dizendo que nunca aconteceu nada em relação a esse roubo de informações, ou pelo menos esse trazer de informações desse ex-funcionário dos Knicks para os Raptors, mas os Knicks não vão deixar, e parece que não vão deixar barato, né? Vão levar o negócio até um pouco mais fundo, porque eles, pelo menos, se mostram bastante incomodados e até lesionados em relação a isso. Mas é interessante ver um pouco também de, entre aspas, inveja de um time muito tradicional da NBA que não tem conseguido sucesso em relação a uma franquia relativamente nova da NBA que tem já o seu título garantido e tem sido um time, pelo menos, se não na última temporada, nas últimas temporadas antes da passada, um time bastante frequentador de playoffs e até com bastante sucesso. Então tem que ver o quanto dessa treta de tribunais e acusações e tudo mais também não tem um pouco dessa saudade ou dessa vontade dos Knicks também de ser bem sucedido, coisa que eles não têm conseguido há muito tempo. É muito engraçado, né? Porque assim, as acusações é que enquanto ele sabia que ia ser contratado, mas ele ainda estava nos Knicks, e aí ele ficava enviando através do e-mail pessoal informações para ele guardar e usar no Raptors. Cara, para mim isso aí é tanto aquele negócio de você ficar caçando fantasma, sabe? Que a gente muitas vezes vê em empresa mesmo, quando alguém sai e vai para uma outra que é concorrente, e começa a falar, e começa isso, começa aquilo. Eu acho meio mesquinho, assim, sabe? E outra, ele passou informações de uma temporada passada. Significa, então, que o Knicks vai jogar o mesmo basquete forever and ever e nunca vai mudar porra nenhuma? Eu não sei, eu acho isso meio zureta, Eric. Eu não... Acho uma acusação meio, tipo, mesquinha e, como o Fernandão falou, de um time recalcado. Assim, eu não tenho ideia do que aconteceu, né? Parte dessa premissa, mas como a turma de baixo aqui adora uma teoria conspiratória, a gente abraça essa controvérsia porque é sempre divertido. Mas assim, eu parto de duas premissas, na verdade. Uma porque faz parte de eu como profissional, depende do que ele assinou. Se ele assinou um contrato de confidencialidade, para mim, daí deixa de ser uma mesquinharia e passa a ser algo que ele deveria ter cumprido. De novo, eu não faço ideia do que aconteceu, se ele assinou isso ou não. Mas eu vejo no mercado profissional o tempo todo a falta do cumprimento de confidencialidade. E isso é um negócio que me incomoda bastante. Então, essa é uma premissa. O segundo, para mim, é engraçado, de novo, não sei o que aconteceu, mas como tudo no mundo hoje, você acaba interpretando a situação baseado num ponto de vista, numa ideologia, ninguém gosta do Dolan. Ninguém gosta do Dolan. Então, a premissa, ele pode ter toda a razão do mundo, mas a primeira visão ele está sendo mesquinho, ele está sendo errado, ele está querendo ferrar. E, de novo, eu não sei o que aconteceu, eu vou me deliciar com as discussões e com a mesquinharia ou com tudo que vai acontecer, mas são essas duas coisas. Confidencialidade, primeiro, se teve ou não, e segundo, ninguém gosta do Dolan, então, coitado, já começa mal o processo dele. Ninguém gosta do Dolan, cara. É uma fala maravilhosa, né, Luqui? Você gosta do Dolan? Imagina. Não tem como gostar desse rapaz aí, não. Até porque ele é para não falar outra palavra. Não vou falar. É um filho da puta mesmo, que põe os ingressos lá em cima e eu não consegui acompanhar um jogo lá. Porque até hoje, todas as viagens que eu fiz lá para Nova York, na hora para chegar lá pegar um jogo do Knicks é para cima de $100 no nosebleed. Então, é surreal isso. Mas eu tô com o Eric, né, a gente não sabe direito todos os termos de contratação, tudo, a gente só sabe a superfície do que aconteceu.
Então, eu também acho que é por aí. Até porque, assim, pelo que a matéria da ESPN reporta, ele fala que foram análises de jogadores, foram jogadas de times, tendências, coisas do tipo, que teoricamente é informação pública. Eu penso dessa forma, porque todo mundo tem acesso a isso. A não ser que tenha algum trabalho em cima disso, aí ok, tudo bem, mas fora isso, eu imagino que qualquer outro time pode pegar e simplesmente o cara só encurtou um trajeto de ficar 3, 4 meses vendo vídeos e criando, e já pegou uma coisa pronta, mastigada, para levar para o próximo emprego dele. Eu acho que foi mais essa parte. E pelo que também fala, o buraco é mais embaixo, né? Porque é o bad blood ali do Dolan com o Masai Ujiri. Então, eu acho que é mais por esse fato, né? Que é o histórico dos dois ali, da época que o Ujiri estava lá no Denver, da troca lá do Carmelo. Eu acho que é tudo isso aí capitalizou nesse processo aí, que eu acho que não vai para frente, não. Acho que vai morrer por aí. É muito curioso que essa troca do Carmelo indo do Nuggets para o Knicks é uma das picks que faz o Jamal Murray vir para Denver, né? Ir para Denver. Então, é bem interessante, realmente. Mas eu adoro essas coisas. Eu não sei se isso vai terminar em pizza. Assim, pelo que eu li, o cheirinho me dá um cheirinho de pizza bem gostoso. Pizza pepperoni, assim, bem gostosinha. Sabe? Da Domino's ou da Pizza Hut. Aquela bem padrão, assim, bem fast food. É cheirinho disso que tem para mim. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos episódios. A gente traz para cá também, porque a gente adora esse tipo de coisa, né? Esse é o tipo de fofoca, de coisa de intrigas que a gente adora aqui no Zonecast. A gente adora fofocar, assim como também quando teve a separação do Tom Brady da Gisele Bündchen, que foi o episódio mais legal que a gente já gravou nesse Zonecast aqui. Enfim, tem mais um ponto de NBA que tem a ver com o que o Eric entrou falando, do Adam Silver conversando com o Pat McAfee, no podcast do Pat McAfee. Eric, qual foi o teor desta conversa? Eles se embananaram legal. Eu vi bem rapidinho, tá? Essa tarde, mas a ideia, a pergunta foi em relação à importância internacional da NBA, a importância do mercado internacional, o trabalho internacional da NBA, e o Adam Silver, ele usou a analogia com Harry Kissinger, que a NBA tinha um papel, ele se sentia o Harry Kissinger, e, cara, você percebe na hora que ele fala isso, ele percebe o que falou, porque, assim, não vou entrar no mérito do Harry Kissinger, tipo, os poucos pontos positivos e os vários pontos negativos da carreira dele, mas o Adam Silver, acho que ele entendeu na hora, o público dele é liberal, o público dele leu os obituários do Harry Kissinger na última semana e entendeu que realmente não é o ídolo desse público-alvo que está cada vez mais complicado, ainda mais num ano de negociação do novo contrato de TV. Então, foi só engraçado ver como alguém que é um orador fantástico, um cara que, na minha opinião, pelo menos a visão dos comissários, é o cara de uma grande índole, um cara que tem feito um baita trabalho, mas como todos nós no trabalho, um dia a gente fala uma merda e de repente assim, puta, fodeu. Não dá agora, deixa eu tentar desenrolar. O problema dele é que era na TV ao vivo. Na TV ao vivo com o Pat McAfee, maravilhoso, que tá tendo uma audiência absurda. Daria pra gente ficar só fazendo react de todo mundo que vai e conversa com o Pat McAfee, tranquilamente. Fernandão, eu sei que o Eric não quis falar, mas você vai querer falar quem é o Harry Kissinger, não vai? Não, bom. Eu espero que sim, Fernandão. Eu espero que sim. Não, eu vou só falar que eu achei. Eu fui lá, o mestre Eric, ele publicou, né, um print do tweet. Depois eu fui até o Twitter para poder ver um pouco mais sobre a publicação. E eu gosto sempre nessas publicações mais enlouquecidas de dar uma olhada nas respostas, né, na interação do público com quem publica. Eu achei muito legal lá que um cara colocou assim, então quer dizer que o Adam Silver se considera um criminoso de guerra. Eu acho que é bem isso o que é o nosso querido Kissinger. É um crime de guerra mesmo, essa arbitragem que tem na NBA. Isso é um crime de guerra, mas é complicado comparar com os mesmos atos. Mas, enfim, maravilhoso. Beleza, acho que tem mais alguma coisa de NBA? Não, do nossa pauta acho que era só isso aí. A gente pode entrar já na NFL. E vamos entrar na NFL com a notícia que eu prometi. Tem só as datas, né, que a gente ficou de falar, que as semifinais, Obrigado, Luquiba. As semifinais do
torneio é amanhã, na quinta-feira, quando sair o podcast, no dia do podcast, e a final para o sábado. Final de conferência, certo? Aí depois tem a final, que é um jogo extra. E aí a final do jogo extra é no dia? Pelo que eu vi, a semifinal. Não, a semifinal. Calma, isso, calma. Quinta-feira. Semifinal. Sim, tá certo, gente. Obrigado. Não tem outra final. Sim, tá certo. Por isso que eu me referi às finais, eu falei como se fosse finais de conferência, né? Pelicans e Lakers por um lado, e Pacers e Bucks pelo outro. Pacers e Bucks e é isso aí, boa. Tudo em Las Vegas. Motivo número 1.487.000, porque eu não posso ser um atleta profissional. Nunca que eu poderia jogar um jogo em Las Vegas na quinta e outro no sábado. Nunca. Ai, cara. O de quinta até ia. O de quinta ia bem. O de sábado ia ser uma maravilha. Mas, mestre, imagina se ganha na quinta, comemorando quinta, sexta, até chegar no sábado, já tinha acabado a vida. Eu e meu amigo James Harden, que deve estar parado por lá, ia ser uma maravilha. E eu conhecendo o Eric, eu sei que se ele chegasse na quarta-feira em Vegas, quinta-feira ele já não jogaria. Então eu teria que fazer o time chegar com ele na quinta, próximo do horário do jogo. É isso. Tem que ser tipo o time que chega para jogar na altitude, é bem em cima da hora do jogo, joga e pronto. James Harden não aprova essa mensagem. Eu vou colocar isso aqui de corte, dane-se. Viu? Seguinte, fechamos então. Essas são as datas, então finais no sábado. A final é um jogo extra, tá, gente? A final realmente é um jogo extra, então os times que chegarem na final jogarão o jogo de número 83 da temporada. Não vai ser o de 83, mas é o 83 deles. Beleza, já prolixei demais. Vamos para a NFL e nós vamos começar com a notícia que o Luquiba trouxe, que a gente tinha esquecido de escrever na pauta. A NFL confirma, então, agora o jogo no Brasil. Teremos um jogo de NFL no Brasil, então já esperem para ver o Miami Dolphins do glorioso Eric aqui em terras supiniquins. E o jogo, para surpresa geral, pelo menos a minha foi absurda, o jogo não será no Maracanã, o jogo não será no Morumbi, o jogo não será no Allianz Parque, o jogo será no Impressorão. Exatamente, o jogo será lá em Itaquera, na Arena do Corinthians, que eu até Neoquímica Arena. É isso. Eu fui muito pego de surpresa, Luquiba. Só que aí depois, eu não lembro com quem eu estava conversando sobre isso, mas faz um sentido absurdo por conta da área ao redor do próprio Itaquerão. Se a gente fosse para o Allianz, não teria uma área para fazer uma fanfest ou qualquer coisa do tipo. A mesma coisa não teria também para o Morumbi, e a mesma coisa também não teria no Maracanã. Talvez a única área que pudesse fazer uma fanfest seria no Canindé, mas ninguém quer investir no Canindé. Então o jogo vai lá para Itaquera, para o estádio do Corinthians. É isso, né? Eu acho assim, faz total sentido pensando por esse lado. Porque, primeiro, Itaquera, de todos os três aqui de São Paulo, eu não sei do Maracanã, mas os três aqui de São Paulo, ele é o mais perto de metrô. Então, você sai do metrô Itaquera, você está a menos de 600 metros do estádio. Então, é tranquilo, você não precisa se deslocar para isso. Segundo, é um estádio no meio do nada. Não tem terreno, não tem cidade ao redor. É um estádio e não tem nada ao redor. Então, é o que você falou. Você consegue fazer ações na semana inteira do jogo, como a NFL gosta de fazer. Então, faz sentido por conta disso. Só a única estranheza é a capacidade. Todos os estados é o que tem a menor capacidade de público. Aí veio promessa do novo presidente do Corinthians que ele vai fazer como na época da Copa, construir uma arquibancada temporária, né, para tentar aumentar a capacidade, porque a gente fala acho que no Allianz é 50 mil, Morumbi 60 mil, e na Neoquímica eu acho que é 30 alguma coisa. Então, acho que é mais por conta disso. Mas dá para você suprir fazendo essa arquibancada extra. Então, bacana, e como os Dolphins já têm esse laço aqui com o Brasil, a certeza que é o Dolphins ou o mandante, só não sabe ainda contra quem, né, porque ainda não saiu o calendário, então fica a expectativa. Aí já começa as conspirações do tipo, vai ser o Patriots, porque o Patriots tem uma base forte por conta do Giselo. Vai ser o Jets com o retorno de Aaron Rodgers. Não tem como especular isso ainda. A única certeza que a gente tem é o Dolphins mandando. O resto ainda é especulação. Eu acho que vai ser um Dolphins contra Buffalo Bills.
Seria muito legal, cara. Seria muito bacana isso. Gostaria muito de ver. Eu preferia um Dolphins e Chiefs. Imagina, Mahomes aqui. Porra, seria animal mesmo. Mas eu acho que não trariam Mahomes para cá. Não fariam isso. Vamos pegar outra pessoa vir para cá. Se o Kelsey quiser vir, o efeito Taylor Swift. É o que eu ia falar. Aí com chama Taylor Swift para abrir o jogo ainda, ó. Tem um outro porém. E se o Dolphins for campeão? Porque aí, tradicionalmente, o jogo de abertura vira, né, na quinta-feira. E aí, normalmente, é um jogo mais relevante ainda. Imagina, então, se o Dolphins campeão, um jogo de abertura aqui. Eu vou manter meu microfone no mudo para não falar merda. Eu não preciso, a gente já imaginou suas figurinhas de Florida Man. Fernandão, você quer comentar alguma coisa sobre isso ou você quer mandar suas perguntas divertidíssimas para a gente começar a falar de NFL, das lesões da NFL e tudo mais? Eu vou mandar minhas perguntas. Vou começar com as danadas aqui já para vocês. Uma delas envolve até o Miami Dolphins. E eu começo perguntando. AFC Leste com Buffalo com 50% de aproveitamento e os Dolphins 9-3. Na AFC, Dolphins é o favorito esse ano? Não, hein? Eu acho que Chiefs continua sendo favorito por longe. O Dolphins tem 3 oportunidades nas últimas 3 rodadas para ganhar de 2 times, pelo menos 2 times bons para a gente poder ter essa conversa. Até lá, acho que a gente não pode ter essa conversa, né? E assim, cara, não tô reclamando, pelo amor de Deus. 9 vitórias na 10ª semana 13, eu não tô acostumado com isso. Então, essa narrativa de ganhar de time que tá mal, não tenho problema nenhum com isso. Porque na NFL você tem que ganhar de quem tá no teu schedule. Mas para falar em favorito, o time vai precisar ganhar ou do Ravens e Cowboys, ou Ravens e Bills, vai ter que ganhar 2 desses 3 jogos para a gente poder ter essa conversa. Eu acho que não tem favorito, Fernandão. Nem Chiefs, eu acho que é favorito, acho que não tem favorito. Eu acho que a AFC, se você pegar, é uma divisão, é uma conferência que, de repente, o Texans pode chegar lá e ir para o Super Bowl. Não tem como você cravar nenhum time. Diferente da NFC, que você vê 3, 4 times ali já consolidando, a AFC eu acho que está completamente aberta. E só um gancho. Eu avisei no meu predictions que o Dolphins seria o campeão da divisão, que não teria Bills lá. Então, isso para mim não é surpresa. E assim, eu vou aproveitar do Fernandão para fazer uma pergunta para vocês. Existem 2 times na AFC também esse ano que estavam muito abaixo do radar, um muito mais abaixo do radar que o outro, mas que acaba sendo Colts e Texans. O que o CJ Stroud está fazendo com esses Texans é surreal. Eu acho que já para a gente falar, já que ele é o calouro ofensivo do ano, tranquilamente, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, sem medo de zicar. E também tem o Pacersão com o Mission Mania ali, que tá um negócio surreal também. Não o Pacers, não. Esquece o Pacers nesse segmento. Você tá vendo como eu tô foda, né? O Pacersão não sai da minha cabeça. Mas o Coltão tá surreal com o Minchel, cara. Então, assim, eu gosto da fala do Kiba de não ter nenhum favorito. Mas, até porque fazia tempo que a gente não conseguia falar isso na NFL, né? E tá muito divertido ver. Tá muito divertido mesmo. Mas beleza, era isso. Vocês querem complementar alguma coisa? O Fernandão pode ir para a próxima. Eu quero aproveitar que o mestre Eric está aqui e ele não estava, né, no dia que eu fiz aquela pergunta sobre o Josh Allen, né, o quanto que o ímpeto e o excesso de confiança dele pode ser uma barreira para o sucesso do Buffalo Bills. Eu vi um jogo há 2 semanas dos Bills e o pessoal elogiava muito um pouco da transformação que o novo coordenador ofensivo estava trazendo e dando para o Josh Allen, mas mesmo assim a gente vê um Buffalo 50%. Mestre, eu pergunto para você agora, esse ímpeto e esse excesso de confiança do Allen pode ser um fator de impedimento para um sucesso maior dos Bills? A resposta eu tenho que usar pode, porque eu não sei o que aconteceu, tá bom? Mas é que eu tive que trocar de fone aqui, que tá falhando o Bluetooth do negócio. Eu não sei se eu apertei alguma coisa, desculpa. E assim, eu só vou complementar essa resposta, porque
para mim, com exceção do Mahomes, todo quarterback tem características, e eu vou chamar de características em que são características positivas e negativas que, dependendo do jogo, podem levar. Quando a gente fala em playoff da NFL, é mata-mata mesmo, né? É um jogo só, né? Mata só, né? É mata ou morre, pode fazer toda a diferença. Então, eu acabo acompanhando mais o Twitter do Dolphins e, tipo, essa semana de novo, mesmo com mais uma vitória, o pessoal malhando Tua. E alguns analistas mais analíticos. E eu prometo que eu volto para o Josh Allen, porque o conceito deles o Tua só consegue jogar com antecipação, e a antecipação pode virar guessing. E o Tua é um produto do sistema. A minha resposta para isso eu entendo isso, mas a característica do Tua de conseguir antecipar, fazer uma leitura antecipada e jogar a bola no espaço ao invés de no receiver, é uma característica que tem os seus problemas, porque algumas vezes o receiver não vai conseguir completar o route, vai ter interceptação ou defesa, mas é uma característica que pode levar é uma característica de risco. Por que eu estou falando isso? O Josh Allen ele tem características de alto risco. O ímpeto dele, ou a capacidade dele de estender jogadas, é algo que pode trazer resultados muito positivos, mas ao mesmo tempo pode trazer resultados muito negativos. Então, na minha opinião, com exceção do Mahomes, que é um ponto fora da curva entre todos os quarterbacks, todo o resto tem características positivas e negativas que fazem ainda essa temporada mais legal, porque você vai ter um jogo de playoff que vai ser definido por isso. Esse é o ponto. E assim, a gente falou do CJ Stroud. Cara, eu vi uns 4, 5 jogos dele no college. Eu não esperava isso. E isso não tava lá. Então, assim, esse moleque realmente está mostrando algo que eu não sabia que ele tinha. O primeiro, a gente falou isso no último podcast. Deixa eu tirar um daqui, senão eu não consigo ver vocês direito. O primeiro quarterback decente que sai de Ohio State. Ou seja, achamos o problema de Ohio State. Era o Urban Meyer. Era culpado pelo insucesso dos quarterbacks de lá. Não, eu concordo com o Eric na leitura do Stroud. Tanto que hoje é fácil chegar e falar, como assim Carolina pegou o Bryce Young e não pegou o Stroud, né? Ninguém consegue entender hoje o que aconteceu, mas na época ninguém falava de Stroud como número 2, certo? Inclusive existia rumores que até o Richardson poderia subir, né? Que o Texans poderia pegar o Richardson. Então, para mim foi uma grata surpresa, e não só o Stroud, né? O Tank Dell também, porque essa dupla ali foi sensacional. O jogo que eu peguei lá, que eu assisti, Texans e Buccaneers, foi fora da casinha. Os dois ali estavam numa sintonia. É uma pena, né, que ele teve a lesão aí no último jogo e está fora da temporada, mas os dois ali estavam numa sintonia perfeita. E eu não vou falar do Allen, que a gente já falou semana passada, no último podcast, mas só para falar uma coisa do Tua, Eric, você falou de antecipação. Cara, vocês construíram um elenco pro Tua. Então, assim, é óbvio, tem que otimizar o que vocês estão fazendo. Porque vocês têm o Tyreek Hill, vocês têm o Eshane, vocês têm o Mostert, vocês têm, se não me engano, 4, faltou um quarto jogador que eu não lembro qual que é, não sei se é o Weddle, 4 dos 10 mais rápidos da NFL, naqueles tiros. Então, óbvio, você tem que aproveitar isso. E aí você tem um quarterback que tem essa antecipação, então, óbvio, você vai ter 4 ali rápido, ele consegue alguma coisa e as jogadas explosivas. Então, eu acho que é por aí. E eu concordo quando você disse, cara, é ganhar jogo. Não tem essa de calendário fácil, adversário fraco. Você tem que ganhar jogo. Ponto. Não adianta nada você ter um time lindo, maravilhoso, ganhar dos caras que você tem que ganhar, mas aí você perde para aqueles que são fracos e você não vai playoff. Então, para mim, vitória é vitória. É isso que importa. O que vale são os 3 pontos. É isso aí, Luquiba. Gostei dessa frase. Fernandão, já que o Luquiba puxou lesão aqui, só queria fazer aquele comentário daquela imagem que a gente viu rapidinho, porque é um dado importante. Desde 2020, nós tivemos 15 lesões de Aquiles ou ACL que ocorreram na grama sintética do MetLife. Isso já virou assunto para
o sindicato dos jogadores, já não é sindicato que eu queria falar, mas eu esqueci outro nome, mas já virou assunto por lá, isso já vai ser discutido na NFL, e é bizarro, Associação de Jogadores, obrigado, Fernandão, e é bizarro como realmente a grama sintética afeta. Fernandão, a gente já tinha trocado uma ideia, a gente vai tentar trazer uma matéria mais condensada e através de um especialista para falar disso, tá? Mas 15 lesões que encerram temporada no MetLife por conta de grama sintética é muito bizarro, né, Eric? É um negócio que deveria ser visto, tipo, para ontem, resolvido para ontem. Assim, eu só vou chover no molhado, é ruim pro negócio. É só isso, é ruim pro negócio. Não faz sentido. E existem gramas sintéticas hoje em dia muito mais modernas e que com capacidade que diminuiria esse volume de contusões. E assim, né, não sei, a última imagem que me vem à cabeça é o Jalen Phillips, que eu estava vendo o jogo. O bicho é um Adonis, né? O bicho ele não é um cara gordinho, ele não é um cara... Ele é o cara mais forte, todo malhado, todo trincado, e você vê simplesmente a panturrilha dele explodir, né? Então, assim, cara, é ruim pro negócio. Eu realmente quero acreditar que os donos... Legal que a Associação dos Jogadores vai se envolver, mas eu acho que os donos vão botar pressão. É isso aí, boa. Fernandão, pode fazer esse comentário, mandar sua pergunta, vamos seguir o jogo aí. Não, é só pegando um pouco do gancho dessa coisa de grama sintética, né? O técnico do Palmeiras também fez críticas duras, né, ao gramado do Allianz Parque, que também é uma grama sintética, e disse que a troca do gramado é urgente por conta de justamente causar riscos enormes de lesão grave, tanto para os jogadores do Palmeiras, claro, que jogam ali, quanto os adversários que vierem enfrentar o Palmeiras. Ele reclamou também das pulseirinhas do show da Taylor Swift, mas aí, porra, sacanagem, né, cara? A galera não limpou direito o negócio. Só um gancho no que o Fernando acabou de falar. Foi a justificativa do Fernando Diniz. Falou, eu não coloquei o meu time titular por conta disso. Eu tenho uma competição mais importante aqui, eu vou colocar um gramado que pode estourar algum jogador meu, então, óbvio, eu não vou, né, me predispor a isso. Então, o buraco é muito mais embaixo. E aí, patrãozinho, para fechar minhas perguntas, a minha pergunta vai sobre o melhor time, pelo menos em campanha da temporada aqui, o Philadelphia Phillies, ou Philadelphia Eagles. 10-2, mas no jogo contra o 49ers, eu ouvi uma estatística que me chamou muita atenção, e aí pensando em playoffs para esse time, o quanto que ela é pesada. Se não é o pior, é um dos piores, um dos 3 piores times defendendo a red zone. O quanto que isso pesa para um time que, embora consiga marcar muitos pontos, mas em playoffs a gente sabe que a disputa é um pouquinho mais embaixo, o quanto que essa incapacidade de defender a red zone pode ser um peso para um time que aparentemente, se não é o favorito, está entre os favoritos para Super Bowl, pelo menos. Eu acho que o problema do Eagles não vai nem ser esse. O problema do Eagles vai ser que o 49ers está jogando para um caralho. É isso. Mas enfim, eu vou deixar o Eric e o Luquiba opinarem aí. Eu tô muito Glória Pires quanto a NFL esse ano. Pode falar, mestre. Não, é um problema, né? Cara, se a tua defesa consegue... a quantidade de jardas não é um grande problema na NFL. O teu problema é pontos. Então, tua defesa de red zone tem que minimizar, tem que puxar... Assim, tô, de novo, falando óbvio aqui, mas é um grande problema. E como o Felipe falou, cara, todos os motions e running game e tight ends e Deebo Samuel e tipo toda o pluralismo do ataque do San Francisco 49ers é muito complicado marcar. E o problema, eu tinha visto uma vez, acho que a Mina Kynes falou isso, se você deixa o 49ers assumir a liderança, esquece. O jogo esquece, porque a capacidade que eles têm de matar relógio e de diversificar as jogadas é algo que nenhum time da NFL tem. Bom,
eu te respondo isso falando do último jogo importante que teve. Pega o Super Bowl, Eagles e Chiefs. Por que você acha que o Eagles perdeu o Super Bowl? Já começa por aí. É o time que não conseguiu parar em nenhum momento o Mahomes. Não adianta você marcar 30, 35 pontos se você vai ceder 40 pontos. Então, para mim, o time do Eagles é o time mais completo. Por isso que eu disse que na conferência da NFC eu vejo 3, 4 times à frente, e o Eagles é um deles. Mas tem falhas, não existe time perfeito. Da mesma forma, o 49ers. O 49ers ganhou um jogo porque estava mordido, mas também é um time que já foi exposto. Perdeu jogos que não deveria ter perdido. Então, é natural esses times ter essas falhas. Se isso vai perder outro título para eles, a gente não sabe. De repente, eles conseguem contornar essa situação. Eu já vi times com defesas horríveis sendo campeão. E eu posso falar isso com propriedade. Mas esse time, para mim, do Eagles, ele é forte dos dois aspectos. Alguma falha esse time teria que ter. Isso dá para corrigir? Não sei. Mas a gente vai ter que acompanhar, Fernandão, porque é muito subjetivo fazer qualquer tipo de análise de defesa de red zone. De repente, no jogo que você precisa, você consegue parar o drive que você precisa parar. Então, eu acho que é mais por aí. Então, com o que vocês falaram, eu vou reforçar o que eu tinha dito. O principal problema do Eagles será ganhar do 49ers mesmo. Eu não sei, eu queria jogar uma pergunta em cima dessa do Fernandão para vocês, e fica para você também essa, Fernandão. Eu acho que a maior ameaça esse ano... foi com a Ana que eu estava conversando sobre isso. Lembrei agora. Foi com a Ana no CCXP. A principal ameaça desse ano, se a gente fosse falar de um favorito na NFL inteira, eu acho que é o 49ers. Eu acho que talvez seja o time mais legal de ver jogar e que realmente está jogando redondinho. E é legal ver um time jogando redondinho com o Brock Purdy, né? Isso eu acho maravilhoso. Lindo, incrível, para quem adora o underdog. Clay, eu não acho que tem um favorito, não. Eu acho que se você pega Eagles, se você pega 49ers, se você pega Cowboys, eu acho que esses 3 times têm total condição de chegar no Super Bowl e ganhar com tranquilidade. Mas o Eagles atropelou o Cowboys, o 49ers atropelou o Eagles, o 49ers também perdeu o jogo fácil. Então, assim, eu acho que os 3 times têm as falhas. Eu não vejo nenhum à frente do outro, eu não acho que um é criptonita do outro. Eu acho que, assim, esse jogo, o Eagles e 49ers, para mim, foi uma vingança do 49ers da temporada passada, que era um time que também tinha, né, um embalo, tinha um hype, e aí você perde seu quarterback no começo do jogo, e aí ficou aquele gostinho se a gente tivesse um quarterback ali, a gente poderia ter ganho esse jogo. Eu acho que foi mais isso, eles terem mostrar, olha, tá vendo? A gente completo consegue ganhar desses caras. Eu acho que foi mais nesse sentido. Jogo de pós-temporada, eu não sei se a concentração seria a mesma do Eagles. Talvez eu acho que o time estaria mais concentrado. Como você já está tranquilo, teoricamente, eu acho que eles falam, beleza, a gente não precisa agora medir essas forças todas, arriscar alguma coisa, até porque estava um tempinho miserável lá na Filadélfia, então eu acho que foi simplesmente assim, beleza, o jogo começou a perder um pouco a linha, vamos segurar o ritmo aqui, deixa rolar para não forçar nada. Então, eu acho que é difícil a gente cravar qualquer coisa em respeito disso. Né? E você, Eric? Assina embaixo do que o Luke falou. E assim, a única coisa interessante para mim do 49ers, aliás, 2 coisas. Uma, o Shanahan tem que ganhar alguma coisa, né? Então, por mais que ele seja um gênio, por mais que eu elogiei tudo que ele faz, ele tem que ganhar alguma coisa. Mas um ponto interessante, eu acho que o 49ers não perdeu ainda depois da chegada do Chase Young. E eu não tenho os números na minha frente, eu vou admitir que os jogos das 6 horas ali eu olho através da Red Zone, então acaba sendo uma análise incompleta, mas eu acho, meu feeling é que foi uma contratação chave para essa defesa nos playoffs, porque libera mais o Bosa, permite botar mais pressão, então vamos ver.
mas eu acho que pode ser uma grande diferença aí pro 49ers. Talvez tenha um pequeno edge entre os três, mas eu concordo, qualquer um dos três ali pode levar a NFC, e eu acho que quem levar a NFC leva o Super Bowl. Aí, gostei dessa. E para você, Fernandão, você que fez as perguntas, eu quero fazer pergunta para você. Qual que é a tua análise da temporada até agora? Quem que você acha aí? Patrãozinho, você está querendo tirar leite de pedra, né? Aí você está exigindo que pedra dê pão e pedra não dá pão, né? É difícil. Eu só achei interessante nesse jogo 49ers e Eagles, porque Eagles tem 2 campanhas de field goal, né? Abre um 6-0 contra 2 campanhas muito ruins iniciais dos 49ers, que fazia parecer com que aquele jogo da temporada passada estava continuando só nessa temporada, né? Inclusive até com jardas negativas, né, pro time do 49ers nesse comecinho de jogo. Mas depois, quando fez o 7-6 ali, as coisas desandaram. Eu concordo entendendo muito o que o Luquiba falou, né, sobre isso de talvez esse jogo tivesse valido muito mais animicamente pro 49ers do que propriamente para os Phillies, pros Eagles, porque é aquilo, é uma certa vingança, revanche, mas que não é o jogo decisivo da temporada de forma alguma, né? Então isso vai acontecer mais para frente. Mas eu fiquei muito grilado na minha ignorância de NFL com essa estatística de os Eagles ser o pior time defendendo Red Zone. Eu acho que isso pode cobrar um preço sério em jogos, como o Messi falou, né, de mata ou morre, como são os playoffs da NFL. Muito bom. Para fechar, pode falar, Eric. Não, eu só queria essa coisa, porque o Fernandão focou 2 vezes nisso, é importante, que o Eagles conseguiu 2 field goals ao invés de 1 field goal e 1 touchdown ou 2 touchdowns. Aqui eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu acabo assistindo todos os jogos do Dolphins inteiros, e o estilo de jogo, o esquema do Dolphins é muito parecido com o do 49ers, né? O McDaniel trouxe o esquema do Shanahan e deu uma pequena transformada, mas o estilo é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Qual que é a criptonita do 49ers? Se o Eagles tivesse aberto 10-0 ou 14-0, o 49ers eu acho que não conseguiria virar esse jogo, porque eu falo por experiência assistindo o Dolphins. A partir do momento que um time com o esquema do Shanahan precisa abrir mão do jogo corrido, você perde muito do poder de eficácia dos motions e do jogo aéreo. Então, quando a gente entrar nos playoffs, se algum time conseguir colocar uma vantagem sobre o 49ers, ele acaba ficando muito vulnerável dentro desse esquema. Gostei disso. Podia ser o Coltão fazendo isso com o 49ers, abrindo 14-0 no Super Bowl. Imagina, Colts e 49ers no Super Bowl? Puta que pariu. Eu acho que eu ia ficar bêbado 3 semanas seguidas. Mas beleza, eu só para encerrar de vez a NFL, tinha mais um assunto, Luquiba, só que acho que não vai caber. Que era sobre a NCAA. Mas eu acho que ainda dá pra gente trazer semana que vem. Ainda cabe a discussão, talvez. Enfim, pra gente encerrar de vez, MVP até agora. Será que a gente pode falar que o Dak Prescott é o MVP até agora? E que temporada do Dak Prescott? Luquiba. Eu acho que pode falar que ele é um dos, não o, né? Porque eu vejo argumentos pro lado do Purdy, eu vejo argumentos pro lado do McCaffrey, eu vejo argumentos pro lado de vários outros jogadores. Então eu não acho que a gente tem um front-runner para MVP, mas eu acho que sim, o Dak é um deles. A temporada que ele está tendo é muito forte, muito sólida, né? E se você parar para pensar, o Cowboys tomou 2 piabas, do Eagles e do 49ers, né? Mas, fora isso, é um time muito consistente. E todos os outros times já passou, né, por esse momento. A gente vai ver isso agora do Eagles, porque o schedule do Eagles agora é mais complicado, né? A reta final aí do Eagles, de repente, é um schedule para você perder mais ainda uns 2 joguinhos. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Mas eu acho que pode considerar um dos, Clay, não o. Tá. Então eu vou pro Fernandão primeiro, vou deixar o Eric por último. Porque o Fernandão mostrou o Jared Goff para nós.
O Jared Goff é MVP para você, Fernandão? Queimando a minha mão, esse safado ordinário aqui, que quando estava nos Rams era um horroroso, e agora nos Lions está jogando muito. Claro que não é o MVP, mas o que esse cara e o time dos Lions estão fazendo nessa temporada é bonito de se ver. Lions é um belo ponto. Mas aí, quem você acha, Fernandão? Glória piristicamente, não sei opinar sobre. E aí, Eric? Eu acho que Dak é um grande favorito, mas eu vou fazer uma previsão. Se, e somente se, ele quebrar o recorde de 2.000 jardas em 16 jogos, o MVP da temporada é o Tyreek Hill. Em 16 jogos, não em 17. E aí a gente tem que procurar depois, mas eu não sei há quanto tempo que um não QB é MVP. Mas se ele bater 2.000 no jogo 16, ou foi o Henry ou foi o Peterson, mas eu posso procurar com mais calma. Interessante. Gostei do palpite, Eric. Gostei do palpite. Vou até dar uma olhada na Betano, quanto que tá isso. Beleza, agora fechou. Agora a gente pula para as nossas dicas, que eu falei que na próxima semana teria dica farofa. Vai ter a dica certinha do Luquiba, que ele vai falar muito bem para nós. Aí eu venho com a farofa para a gente fechar isso aqui com alto astral lá em cima. Eu tô adorando que cada vez minhas falas ficam mais choque de cultura. Alto astral lá em cima. É isso aí. Luquiba, traz pra gente aí a dica. Bom, antes de trazer a dica, só para confirmar, foi isso mesmo, 2012, o Adrian Peterson. Lembrava que deveria ser nessa linha. A dica que eu queria ter trazido semana retrasada, e aí você falou para segurar, é sobre NFL, por incrível que pareça. É o documentário, acho que está na Amazon, se não me engano, do Kelce, né? Mas não do Travis, do irmão dele, do Jason. E ele fez um documentário assim, filmando a temporada inteira do ano passado, como se fosse a última temporada dele. Então ele trouxe bastidores, ele trouxe várias outras pontos que você não costuma ter acesso, né? E aí, porventura, acabou sendo uma temporada que o Eagles foi para o Super Bowl, porque não era esperado o Super Bowl para o Eagles, e o Eagles foi para o Super Bowl, e ainda foi contra o irmão dele. Então teve aquele gostinho a mais, teve toda aquela hype que a gente lembra, tal. E ainda, né, ele terminou a temporada na dúvida se ele se aposentava ou não. Isso também foi uma grande questão. E ele decidiu voltar por mais uma temporada. Então, acho que vale muito a pena assistir. Eu gostei pra caramba de assistir. Tá no Amazon, né? E tem uma outra dica que eu vou segurar para a próxima semana. Boa. Assim como a gente também vai ter que segurar a NHL para a semana que vem. A gente vai ter que falar de NHL também, que tá interessante. Tem muita coisa boa. Mas foquem na dica farofa agora. Assistam o que o Luquiba falou, mas foquem na minha dica farofa. Saiu um reality show da Netflix que chama Ilhados com a Sogra. É a melhor coisa de um reality show que eu já vi. É a coisa mais incrível, maravilhosa, dedo no cu e gritaria. Assistam Ilhados com a Sogra. Detalhe, nessa primeira temporada, o reality show é comandado pela gloriosa Mili, a Fernanda, esqueci o sobrenome dela, Fernanda Souza, ex do Tiaguinho, que foi a Mili de Chiquititas, meu crush de infância. Então, assistam, ela está muito bem apresentando o reality show. E nessa primeira temporada, temos até um caso de um cara que não conhecia a sogra. Ele foi conhecer a sogra só dentro do reality. Então, assim, é maravilhoso. É uma coisa linda. Tem muita guerra. Tem muito soco na cara. É uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Assistam Ilhados com a Sogra. Esse exemplo que tu deu para quem é religioso é o cara que tinha sido mandado para o céu, mas aí acabou caindo para o inferno. Ai, que maravilhoso. Deixa eu aproveitar que tá no final, só duas coisas, assim, e semana que vem vocês vão falar de NHL. Uma das coisas mais legais para mim é ver, eu que não assisto absolutamente nada de NHL, não sei quando chega nos playoffs, é ver como o Luquiba tá
criando um fã de NFL no Natan. É um dos negócios mais legais do mundo. Se você faz na NHL, você de repente traz o Natan para. Mas é muito legal ver um jovem se apaixonando por um esporte. É uma das coisas, eu que sou cético em tudo, tem sido um negócio muito massa ver como ele está interessado e como o Luquiba está criando mais um monstrinho da NHL. E em relação à dica, eu não sei se está no Brasil, eu não assisti ainda, quero assistir esse final de semana se der, mas a Max lançou um documentário do Barry Sanders, né? E eu tenho que ver se está na HBO Max aqui no Brasil, porque foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida e dizem que o documentário é muito legal. Justo. Vou procurar também, conforme a gente traz semana que vem. Mas é isso. Senhores, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. A todos que ficaram até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Não esquece de dar o like nesse vídeo, ativar sininho, fazer aquela porra toda lá. E é isso. Fernandão, beijo grande pro senhor. Só te vejo agora nesse podcast no ano que vem. Não sei quando ainda, a gente não conversou sobre isso, mas, por favor, mande muitas fotos. Você vai para o fim do mundo da Argentina e do Chile. Então, mande fotos, comunique com a gente, não deixe de mandar mensagens. Só depois do dia 8 de janeiro que a gente se volta a falar aqui no Zonecast. Então, beleza, o Fernandão só depois do dia 8 de janeiro. Luquiba, você está comigo até quando no Zonecast? Eu não lembro agora. Para sempre, cara. Para sempre. Então, dia 31. Ao vivo, o morto acordou aí, ó. Leopoldo não gostou, falou, pô, como assim? Então, o Luquiba estará comigo. Por aqui não viajarei esse final de ano, então pode contar comigo. Estaremos aqui até a nossa pausa entre o Natal e o Ano Novo, aquela coisa que a gente faz gostosa. Eric, é sempre um prazer contar com você aqui. Eu não sei qual vai ser a próxima vez, mas, por favor, sempre apareça, mesmo que seja de supetão assim, porque é sempre muito, muito boa a sua participação e o papo fica sempre mais apimentado, mais diabólico e tudo mais. Eu gosto muito. Bom demais estar aqui, crianças, bom demais. E também não vou viajar nada no final do ano, né? Porque, basicamente, o cara que a gente comemora no final do ano tem uns 4 feriados para ele, não sei porque precisa de tanto, né? Então... vou ficar por aqui trabalhando normal. Beijo para vocês aí. Cara, eu acho maravilhoso como a gente não esconde nenhuma posição nesse Zonecast, entendeu? Seja política, seja religiosa, seja qualquer tipo de coisa. Beijo grande. Amo a todos. Semana que vem estamos de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Sem o bate-Fernandão. Não sabemos se sem o bate-Eric, mas eu e o Luquiba estaremos aqui. A gente traz alguém também para acompanhar a gente, fazer um papo gostoso, tomar uma cerveja e tudo mais. Beijo. Tchau. Vasco. Eu não vou cortar ainda não, vou cortar só agora que eu falei Vasco. Vai, Vasco.